Prefácio. Durante anos, tive o privilégio de lecionar em praticamente todos os níveis de ensino, percorrendo do ensino fundamental até a pós-graduação. Ao longo dessa trajetória como professor de física, aprendi que ensinar vai muito além de desenvolver equações e transmitir os conceitos. Sobretudo, ouvir, observar cada aluno, perceber suas dúvidas, seus silêncios e as perguntas que insistem em retornar, geração após geração. Dentre os temas que a física se propõe a explicar, alguns emergiam com insistência particular: Chernobyl, Hiroshima e Nagasaki. Não eram apenas dúvidas técnicas, eram questionamentos, às vezes, humanos, carregados de curiosidades. Após o sucesso no Brasil dos livros 20 fatos que você não sabia sobre Chernobyl e Cécil 137, resumo do pesadelo real vivido em Goiânia, percebi que aquelas dúvidas antigas, tanto dos meus alunos quanto também minhas, ainda permaneciam vivas. Foi assim que decidi escrever uma nova obra, dedicada a esclarecer algumas dúvidas que ainda cercam os episódios ocorridos em Hiroshima e Nagasaki, fruto de uma pesquisa minuciosa e baseada em fontes históricas e científicas, confiáveis e referenciadas. Este livro reúne 20 fatos curiosos sobre Hiroshima e Nagasaki. Ao longo das páginas, o leitor encontrará curiosidades que vão desde os nomes atribuídos às bombas atômicas até a impressionante história de Tsutomu Yamaguchi, o único homem oficialmente reconhecido por ter sobrevivido aos 2 bombardeios nucleares. Escrever este livro exigiu dedicação, responsabilidade e respeito. Como físico nuclear, procurei explicar os acontecimentos de forma direta e didática, sem recorrer ao sensacionalismo. Trata-se de um tema sensível, marcado por sofrimento humano, e minha intenção nunca foi explorar a tragédia, mas sim explicar algumas curiosidades desse episódio histórico, sob a ótica da ciência, esclarecer dúvidas recorrentes e, sobretudo, evidenciar a impressionante resiliência e capacidade de superação daqueles que sobreviveram. Boa leitura. Miguel Pereira, 23 de fevereiro de 2026. Professor Dr. Leandro Luiz, físico e escritor. Fato 1. Os alvos não eram apenas Hiroshima e Nagasaki, porque elas foram escolhidas em meados de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava de seu desfecho. Os Estados Unidos se viram diante de uma decisão sem precedentes na história militar moderna. Em sigilo absoluto, ao longo dos anos anteriores, os Estados Unidos da América haviam desenvolvido um artefato de poder jamais testemunhado, uma bomba atômica, fruto do Projeto Manhattan. Esse novo tipo de arma colocava nas mãos de seus criadores uma força jamais vista, capaz de redefinir o rumo do conflito. A figura mostra o Trinity Test Fireball, um fenômeno visual imediato da primeira explosão nuclear da história, ocorrida semanas antes do ataque a Hiroshima, em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. Em frações de segundo, a detonação liberou uma energia equivalente a cerca de 19 quilotons de trinitrotolueno TNT, e formou uma bola de fogo extremamente quente composta por um plasma de alta energia. A bola de fogo atingiu temperaturas altíssimas, estimadas em níveis bem acima da superfície do Sol. Conforme registros oficiais, a bola de fogo expandiu-se de maneira abrupta, liberando um brilho intenso de radiação térmica e luz ultravioleta, visível a dezenas de quilômetros de distância. À medida que ascendia, deu origem à característica nuvem em forma de cogumelo, hoje símbolo da era nuclear. No solo, o calor extremo fundiu a areia do deserto, originando a trinitita, um material vítreo de coloração esverdeada que permanece como evidência física direta da explosão. Pode-se afirmar que, concluídos os testes, restava apenas definir onde seria empregado um artefato de poder tão devastador. Os alvos selecionados para o lançamento da bomba atômica não foram uma escolha aleatória, mas o resultado de uma intensa análise estratégica, militar e geopolítica. Cada possibilidade foi avaliada segundo critérios cuidadosamente definidos, que buscavam medir e maximizar os efeitos desse novo tipo de destruição, até então desconhecido, proporcionado pela liberação da energia nuclear.
A decisão não envolvia apenas considerações táticas, mas também o impacto psicológico, político e simbólico que a arma poderia produzir em escala global. No final de abril de 1945, o Alto Comando dos Estados Unidos instituiu um grupo especializado conhecido como Target Committee, Comitê de Alvos, que seria responsável por selecionar os alvos mais adequados para empregar as suas bombas atômicas. A missão deste grupo era direta. Seus membros deveriam identificar cidades japonesas cuja destruição provocasse o maior impacto militar e psicológico possível, comprometendo a capacidade de guerra do Japão e acelerando uma rendição considerada inevitável, porém ainda distante. Nas primeiras reuniões, realizadas em sigilo, foram estabelecidos critérios rigorosos para a seleção dos alvos. As cidades candidatas precisariam apresentar dimensão urbana significativa, com pelo menos 3 milhas, cerca de 4,8 quilômetros de diâmetro, de modo que a explosão pudesse gerar um efeito físico amplificado por sua própria dimensão, ser locais preservados, que não tivessem sido devastados por bombardeios convencionais, permitindo que o efeito singular da bomba atômica fosse claramente observado e avaliado sem interferências causadas por destruições prévias, ter valor militar estratégico, ou seja, o comitê priorizou locais que concentrassem infraestrutura relevante, tais como centros industriais, depósitos logísticos, instalações militares ou sistemas de comunicação, cuja eliminação representasse um golpe concreto ao esforço de guerra japonês. Não se tratava apenas de destruir uma cidade, mas de demonstrar, de forma inequívoca, o alcance e a eficácia da energia nuclear como instrumento de guerra. Com base nesses parâmetros, o Target Committee examinou dezenas de cidades japonesas, antes de reduzir a lista a um grupo mais restrito de candidatos, que passariam a ser avaliados com ainda maior detalhamento nos meses seguintes. Como já comentamos, um ponto crucial para os estrategistas americanos era que a bomba deveria demonstrar seu poder de forma inequívoca. Ao longo de 1944 e 1945, grande parte das cidades japonesas havia sido devastada por bombardeios convencionais, em larga escala, especialmente ataques incendiários que reduziram extensas áreas urbanas a escombros. Nesse contexto, lançar uma arma nuclear sobre uma cidade já amplamente destruída comprometeria a avaliação de seus efeitos. Seria difícil, quando não impossível, separar os danos provocados pela explosão atômica daqueles causados por ataques anteriores. Para os planejadores militares e cientistas envolvidos no projeto Manhattan, essa distinção era fundamental, tanto para fins estratégicos quanto para a compreensão técnica do novo armamento. Diante disso, optou-se por cidades que haviam sofrido poucos ou nenhum ataque aéreo significativo até aquele momento. Preservar esses centros urbanos significava manter um quadro limpo, no qual os efeitos da bomba atômica térmicos, mecânicos e radiológicos pudessem ser observados em sua totalidade. Essa decisão não refletia apenas uma lógica militar, mas revelava também a intenção explícita de registrar e compreender, com uma precisão até então inédita, o impacto total da energia nuclear quando empregada como instrumento de guerra. Por outro lado, a escolha dos alvos não se limitava apenas a considerações técnicas. Os planejadores norte-americanos buscavam garantir que o uso da bomba produzisse também um efeito psicológico profundo, tanto sobre a liderança japonesa quanto sobre a população civil, um impacto de tal magnitude que pudesse acelerar a rendição do país. Os documentos do Target Committee mostram que, no entendimento dos seus membros, a bomba atômica deveria produzir o maior efeito militar possível sobre o povo japonês e, assim, encurtar a guerra de forma mais eficaz. Inicialmente, diversas cidades japonesas foram consideradas como potenciais alvos. Entre elas figuravam Kyoto, então um importante centro cultural e populacional, Kokura, que abrigava um significativo complexo industrial de caráter militar,
e Yokohama, um dos principais polos industriais do país relativamente menos afetado por ataques aéreos até então. Niigata, destacada por seu porto estratégico, e Hiroshima, um centro urbano de relevância militar e logística. Essas cidades passaram a integrar uma lista restrita de potenciais alvos, elaborada pelo Togher Committee. Ao final das deliberações, os membros do comitê chegaram a um consenso preliminar sobre quais localidades atendiam de forma mais completa aos critérios estabelecidos. A prioridade recomendada para o emprego da nova arma foi definida, em ordem, da seguinte forma: A. Kyoto, B. Hiroshima, C. Yokohama, D. Kokura e Niigata. Cada uma atendia, em maior ou menor grau, aos critérios previamente estabelecidos: densidade urbana significativa, valor militar estratégico e a condição essencial de não terem sido amplamente devastadas por bombardeios convencionais. Um dos pontos de maior debate entre os planejadores foi o destino da cidade de Kyoto. As primeiras propostas colocavam Kyoto como uma escolha altamente plausível devido à sua extensão urbana, população considerável e papel industrial e intelectual, mas uma intervenção individual, guiada por considerações que iam além da lógica militar, retirou Kyoto da lista de alvos. Em 30 de maio de 1945, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Henry L. Stimson, que havia visitado Kyoto anteriormente, tomou uma posição contrária à inclusão de Kyoto como alvo, com base em sua percepção da importância cultural, histórica e religiosa da antiga capital japonesa. Ele solicitou ao general Leslie Groves, diretor militar do Projeto Manhattan, que retirasse Kyoto da lista de possíveis destinos da bomba atômica. Stimson argumentou que a devastação de um centro com um patrimônio cultural tão profundo poderia produzir uma amargura difícil de superar no pós-guerra e comprometer eventuais esforços de reconciliação e reconstrução. Essa posição foi posteriormente apresentada ao presidente Harry S. Truman, que então apoiou a retirada de Kyoto da lista. Agora, com Kyoto fora da lista, outras cidades subiram no ranking de prioridade, abrindo espaço para Hiroshima e, posteriormente para Nagasaki no cronograma dos ataques atômicos. Mas por que Hiroshima foi a cidade escolhida? Hiroshima apresentava características que a tornavam particularmente atraente aos olhos dos planejadores do Togher Committee. Tratava-se de uma cidade de porte significativo, com uma área urbana extensa e densamente edificada, condição que favorecia a amplificação dos efeitos da explosão aérea da bomba atômica. Sua configuração geográfica relativamente plana, cortada por rios e com poucas elevações pronunciadas, permitiria que a onda de choque e a radiação térmica se propagassem de forma mais uniforme e devastadora. Além das características físicas acima citadas, Hiroshima possuía relevância militar concreta. A cidade abrigava o quartel-general do 2º Exército Geral Japonês, responsável pela defesa do sul do arquipélago, bem como instalações administrativas, centros de comunicação, depósitos e funções logísticas essenciais ao esforço de guerra. Embora Hiroshima não se configurasse como um grande polo industrial em comparação com outras cidades japonesas, sua importância estratégica residia justamente em seu papel de coordenação militar e apoio operacional, o que reforçou sua inclusão definitiva na lista de alvos. Crucialmente, Hiroshima havia sofrido poucos danos provocados por bombardeios convencionais até agosto de 1945. Essa condição a tornava particularmente adequada para os objetivos dos planejadores militares, pois permitiria observar de forma clara e inequívoca os efeitos específicos da bomba atômica, sem a interferência de destruições anteriores. Os planejadores concluíram que uma explosão sobre Hiroshima produziria não apenas um impacto físico devastador, mas também um efeito psicológico profundo, capaz de abalar a determinação da liderança japonesa e da população em continuar a guerra. Diante dessas conclusões, a cidade foi definida como o principal alvo para o primeiro emprego de uma arma nuclear na história.
Mas por que Nagasaki foi a cidade escolhida? Enquanto Hiroshima já estava definida como o alvo primário da primeira bomba atômica, a seleção do segundo alvo permaneceu sujeita a contingências operacionais. Entre as principais cidades ainda disponíveis na lista, Kokura, Niigata e Nagasaki. Os planejadores, inicialmente, privilegiavam Kokura, em razão de sua expressiva concentração de indústrias bélicas e estaleiros militares. No entanto, no dia da missão, em 9 de agosto de 1945, fatores climáticos alteraram decisivamente o plano. Uma combinação de nuvens densas e fumaça comprometeu a visibilidade sobre Kokura, impossibilitando o lançamento visual exigido pelos protocolos da época. Diante dessa limitação, e seguindo os protocolos operacionais da época, a aeronave redirecionou a missão para o alvo alternativo, Nagasaki. Nagasaki havia sido incluída na lista de possíveis alvos por atender a critérios estratégicos semelhantes. Tratava-se de um porto de grande importância, com um parque industrial voltado à produção bélica, incluindo fábricas de munições e instalações de reparo naval. Embora não estivesse totalmente preservada, a cidade havia sofrido menos danos por bombardeios convencionais do que outras áreas urbanas japonesas, o que ainda permitia uma avaliação relativamente clara dos efeitos da explosão nuclear, ainda que seu relevo montanhoso atenuasse parte da devastação. Assim, embora Nagasaki não tenha sido a escolha original para o segundo ataque, acabou sendo o local onde a segunda bomba atômica foi lançada. O evento marcou um dos capítulos finais da Segunda Guerra Mundial e reforçou, de maneira brutal e inequívoca, o potencial destrutivo sem precedentes das armas nucleares. Fato 2. Little Boy, Fat Man e Enola Gay, os nomes que impactaram o mundo. Em 1945, 3 nomes passaram a ocupar o centro das atenções globais, não como designações de pessoas célebres, artistas ou cientistas, mas como símbolos de uma mudança radical na história da guerra e da própria civilização. Little Boy, Fat Man e Enola Gay. Esses nomes se tornaram parte essencial da narrativa militar e científica do século XX, marcando a transição para a era nuclear e deixando um legado duradouro na memória coletiva da humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deram início a um dos programas científicos e militares mais secretos e ambiciosos do século XX, o Projeto Manhattan, criado para explorar a fissão nuclear como arma. O projeto reuniu alguns dos mais destacados cientistas, engenheiros e especialistas militares da época, trabalhando sob rigoroso sigilo. O objetivo central era claro e sem precedentes: desenvolver um artefato de poder destrutivo jamais alcançado pela humanidade. Dentro desse ambiente de sigilo extremo, tornou-se essencial que as armas em desenvolvimento recebessem designações capazes de ocultar sua verdadeira natureza. Termos explícitos como bomba de urânio ou bomba de plutônio poderiam revelar informações críticas, caso documentos fossem interceptados, ou então as comunicações monitoradas. Para reduzir esse risco, adotou-se o uso de nomenclaturas neutras, simples e aparentemente inofensivas. Nomes estes que, à primeira vista, pouco diziam sobre o poder destrutivo que escondiam. Foi nesse contexto que se adotaram codinomes como Little Boy e Fat Man, que ajudavam a preservar o segredo do projeto ao mesmo tempo em que facilitavam a comunicação interna entre cientistas e militares. Little Boy, o garotinho, nome atribuído ao primeiro artefato nuclear a ser usado em combate, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. O nome Little Boy não foi simplesmente uma referência infantil escolhida ao acaso. Ele surgiu como parte de uma tradição do projeto Manhattan em usar nomes de código que não revelassem a natureza real do dispositivo, uma prática que visava proteger o projeto da espionagem inimiga e de vazamentos. Há também diferentes relatos históricos que explicam a lógica por trás da nomenclatura das armas nucleares usadas. Inicialmente, um protótipo de arma longa baseada em Platinium 239 foi chamado de Fenman. No entanto, esse projeto foi abandonado, pois a bomba, à base de plutônio, apresentava desafios inviáveis e não teria sucesso em combate.
Então, o novo design mais curto, baseado em Urnil 235, acabou sendo chamado de Little Boy por contraste com os nomes anteriores. O termo Little Boy pode ser entendido como uma escolha deliberada de nomenclatura que, de forma quase irônica, camuflava o imenso poder destrutivo representado pelo dispositivo. Fat Man, o Homem Gordo. 3 dias após o lançamento de Little Boy, no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica sobre a cidade japonesa de Nagasaki. Esse segundo artefato recebeu o nome de Fat Man, ao contrário do nome atribuído à bomba de Hiroshima. A escolha de Fat Man teve uma motivação mais direta e descritiva. Enquanto Little Boy apresentava um formato alongado e relativamente estreito, aproximadamente 0,71 metro de diâmetro, Fat Man, que era um dispositivo baseado no princípio da implosão de Platinum 239, possuía uma estrutura mais curta, larga aproximadamente 1,53 metro de diâmetro, e substancialmente mais volumosa. Ver figura 5. Seu perfil arredondado acabou inspirando o codinome, adotado de forma prática nas comunicações internas do projeto Manhattan, ao mesmo tempo em que mantinha o necessário distanciamento técnico e o sigilo operacional exigido pelo programa. Enola Gay, entre todos os nomes associados aos acontecimentos de agosto de 1945, talvez nenhum seja tão pessoal quanto Enola Gay, ao contrário de Little Boy e Fat Man, que eram nomes de código dados a dispositivos. Enola Gay era o nome de uma aeronave, um Boeing B-29 Superfortress, e sua origem estava profundamente ligada a uma história humana. O avião foi batizado por seu comandante, o coronel Paul W. Tibbets Jr., em homenagem à sua mãe, Enola Gay Tibbets. A escolha não fazia parte de um protocolo oficial, nem de uma tradição militar padronizada, mas refletia uma decisão pessoal do piloto responsável por conduzir a missão. Pouco antes da decolagem rumo ao Japão, Tibbets pediu que o nome de sua mãe fosse pintado no nariz da aeronave, gesto que conferiu àquele artefato de guerra uma identidade singular. A partir daquele momento, Enola Gay deixou de ser apenas o nome de uma pessoa ou de um avião, tornando-se um símbolo inseparável do início de um momento histórico, o uso de uma arma nuclear em um conflito real. Dessa forma, o nome Enola Gay não tinha qualquer relação com a missão militar em si ou com técnicas de guerra. Tratava-se, antes de tudo, de um gesto pessoal, a maneira encontrada por Paul W. Tibbets Jr. para homenagear a figura materna. Assim, a aeronave tornou-se o primeiro avião da história a lançar uma arma nuclear em combate militar. Você já sabia dessas curiosidades? Está gostando? Deixe o seu like e se inscreva neste canal. Conheça outras curiosidades no livro 20 Fatos que você não sabia sobre Hiroshima e Nagasaki, de Leandro Luiz, disponível em e-book e livro físico na Amazon.